tarde a todos. Estou aqui na presença do Dr. Vitor Dias, nutrólogo, proprietário da clínica do Instituto Bom Vivere. Doutor, conta um pouquinho como que é a sua clínica? Só existe aqui em Campinas? Se você tem outras unidades? Sim. Na verdade é instituto porque é mais do que uma clínica, né. Perfeito. Nós temos também desenvolvemos trabalho de pesquisas, eu sou médico palestrante, então a gente tem todas essas atividades dentro, a clínica faz parte de um instituto, de um ecossistema, né. Nós temos clínica aqui em Campinas, no Cambuí, e uma clínica em São Paulo, na Faria Lima. Ai, que espetáculo, olha, não Então sabia. os pacientes inclusive eles podem fazer intercâmbio de tratamento, podem iniciar o tratamento em Campinas e terminar em Isso, São Paulo, ou vice-versa. vice-versa. Doutor, e você tem um currículo impressionante, né. Pode Obrigado. contar um pouquinho? Você é Nossa, palestrante, já deu sim. palestras no mundo todo? É Até o isso? final do ano passado, a gente também tinha atividades exercidas em Barcelona. Ah, olha que Então eu fui espetáculo. convidado por uma multinacional para ajudar a implementar esse modelo de medicina na Europa, que é um modelo de medicina preventivo, né, de medicina de precisão, medicina integrativa, e o CEO dessa multinacional, ele é catalão, então ele me convidou para ir para lá, fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, ficava 1 semana por mês em Barcelona, É ajudando mesmo? os colegas médicos de lá a implementarem isso. Porque nós somos referência, tá? É Esse isso que eu ia modelo de perguntar agora, esse né. modelo de medicina que a gente exerce aqui é referência no mundo inteiro, porque muitos países, por mais que eles tenham uma tecnologia, por mais que eles tenham acesso à informação, eles são um pouco retraídos, o Eles que são se conservadores, são não são? conservadores em alguns pontos, Uhum, né. E o brasileiro tem o hábito de se cuidar mais, de treinar mais, de comer bem, então perfeito. a gente é referência para eles nesse sentido. E como é que foi essa experiência? Foi É, maravilhosa, experiência cultural, uma experiência profissional muito legal, fiz amizades, trabalhei com profissionais e atletas de grandes renomes ah, que do legal. ponto de vista mundial. Foi uma experiência agradável, também aprimorei um pouco essa questão do meu idioma, porque lá era tudo tinha que falar tudo espanhol e Sí, inglês. tiene que Então eu hablar el saí español. arranhar um pouquinho. É. E eu saí um pouco da minha zona de conforto, né, porque com 30 anos de idade, eu já tinha as minhas clínicas, já Perfeito. tinha atingido um certo patamar profissional, já tinha sido professor universitário, fui professor universitário aqui da São Leopoldo Mandic, já tinha galgado uma carreira considerável, né, já era palestrante a nível nacional aqui no Brasil, e aí a minha ida para lá foi disruptor para mim de várias coisas, assim. Eu aprendi muitas coisas lá ensinando, né. Perfeito. Eu tenho esse lema que a gente ensina para aprender. Para aprender, perfeito. E uma coisa que vocês não sabem é que Dr. Vitor, ele é conhecido como o médico das famosas, é Ai, ai, eu verdade? não quero esse título, hein. Eu atendo Mas alguns ele é, famosos. ele só não gosta de contar, mas ele é. A gente atende alguns famosos, sim, É. sim. Como é que foi a experiência, assim, de cuidar de pessoas famosas? É mais difícil? Não precisa citar nomes, é mais difícil? Não, Não não é é? mais difícil e eu trato todos os meus pacientes de forma igual, todos. Aqueles que eu faço caridade e Sim, aqueles que eventualmente são celebridades. Todos têm o mesmo tratamento. Eh, a experiência, eu vou até citar, por exemplo, Daniel Rocha. tá. Daniel Rocha é meu paciente já há um bom tempo. Eu preparei ele para lutar uma luta de boxe contra né, o evento do Popó lá, tudo, Uhum. né? E a gente teve que mudar toda a dinâmica de suplementação, de condutas médicas, porque ele tinha saído de um papel em que ele tinha que perder 15, 20 quilos Uau, para atuar num filme. uau. E aí a gente tinha que ganhar volume muscular para ele atingir um peso para poder enfrentar o oponente dele. Então, um artista, dependendo de que arte que ele exerce, eu preciso ter um tato, uma experiência um pouco maior para que Perfeito, esse paciente não tenha prejuízos. E às vezes não, na grande maioria das vezes eles precisam fazer isso rápido. Então são papéis que eles têm que fazer em 20, 30 dias, 2 meses, 3 meses, ele tem que perder X quilos. Então isso é bem interessante, sabe. Outros pacientes que eu atendo, por exemplo, que são cantores, que ficam, né, passam aí o mês todo fazendo shows, exercendo a voz, a imunidade abaixa.
Então, são pessoas que fogem um pouco da Do normalidade, do convencional, sim. convencional. E aí, obviamente, as nossas condutas elas precisam ser ajustadas, E é né? um desafio, né? É um desafio, mas eu gosto do desafio. Eu sei. Eu É por gosto. isso que uma das razões que eu convidei ele, porque ele adora um desafio. Ah, quando as coisas estão muito certinhas, eu já começo a arrumar outras coisas para fazer. Bom, então agora na sequência do nosso bate-papo, vocês vão perceber o tanto de conteúdo que ele tem e o como ele é excepcional. Boa tarde a todos. Bom, hoje o bate-papo é com esse médico incrível que está aqui sentado ao meu lado, que é o Dr. Vitor Dias. Tudo bem, doutor? Tudo bem, sempre um prazer estar aqui com você, conversando sobre assuntos relacionados à qualidade de vida, longevidade, treino. É isso aí. E hoje o assunto vai render, hein? Vai render. É um prazer te receber aqui, mesmo porque quem me conhece sabe que eu sou literalmente apaixonada por todos esses assuntos, né, doutora? Não Aliás, a precisa nem gente te já conhecer. conversou tantas vezes Não sobre isso, precisa nem né? te conhecer, é só olhar para você. Olha, para mim é um prazer imenso tê-lo aqui ao meu lado, porque todas as dúvidas, assim, sempre tem muitas dúvidas, né, que aparecem, principalmente sobre questões femininas. Não é Nossa, mesmo, doutor? demais. Apesar de que hoje os homens estão se cuidando demais, né? Não são só as mulheres, mas os homens estão se cuidando muito, né? É, eu acho que a gente está vivendo uma era de acesso a informações, né? Uhum. Um acesso mais fácil. E ao mesmo passo que esse acesso tem sido facilitado, a gente também tem encontrado muitas divergências de informações. Sim, Por isso que é importante esse bate-papo sério, né, exato. com pessoas Uhum. sérias, para que a gente possa desmistificar algumas coisas relacionadas à saúde e para que, obviamente, você que está aí em casa possa ter um senso, né, de colocar o que realmente vem de encontro com o que está sendo falado na mídia, o que, que o especialista está falando, e criar, obviamente, uma conclusão para procurar um acompanhamento médico adequado com um profissional adequado, né? Nada melhor do que informações reais, verdadeiras, É. do que ficar lendo e acreditando em mitos, né? Porque algumas verdades elas são ditas parcialmente e algumas inverdades também são ditas imparcialmente. E Então, muitas quando coisas são distorcidas, né? distorcidas para ganhar mídia, para ganhar ibope, e o nosso interesse aqui está longe disso. O nosso interesse aqui é contribuir de fato para que você aí tenha mais qualidade de vida e para que você possa aplicar isso no seu dia a dia. Doutor, a primeira pergunta aqui, isso é uma curiosidade minha. Doutor é nutrólogo, né, e eu já falei que eu sou apaixonada. Doutor, teve alguma razão, algum fato na sua vida que te fez, assim, ter um clique e falar assim: "Eu vou seguir esse caminho"? Sim, eu não sei se eu te comentei, né, mas o fato foi que eu fiquei doente. É mesmo? No Eu não meu, sabia. no meu terceiro ano de faculdade, eu simplesmente acordei de um dia para o outro com dores articulares das mãos, nas mãos e nos punhos. E eu sempre gostei da parte estética, sempre fui uma pessoa muito ligada à estética, né? Eu acordei de um dia para o outro com inflamações nas minhas articulações. Uhum. Obviamente estava no momento, terceiro ano de faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos de idade, ou seja, Eu bem também, eu muito nova também. imaturo, muito novo, É, né? Com muita muito. responsabilidade. Fui morar em São Paulo, sou daqui de Campinas. E aí procurei vários médicos, vários colegas, e o resultado, o diagnóstico final foi de artrite reumatoide soronegativo. Existem alguns tipos de artrite reumatoide, né? Existem as sorologias positivas e as negativas, ou seja, todos os meus exames vinham normais, porém as minhas mãos todas inflamadas, todas inchadas. Eu tive momentos em que eu não conseguia pegar um garfo, não conseguia vestir um sapato. Nossa, Foi então bem triste, jovem e muito jovem. foi bem triste, bem triste. Por pouco eu não precisei trancar a faculdade. E aí, naquele momento, eu fiquei meio que desesperado, porque eu queria ser cirurgião, queria trabalhar com as mãos, então já veio aquele looping, aquela ansiedade, aquele medo. Eu passava no ambulatório de reumatologia, então eu via os pacientes crônicos de artrite reumatoide com várias lesões, muitos deles também com muitos efeitos colaterais medicamentosos. Uhum. E a partir dali, eu resolvi ser o meu primeiro paciente. Então, no meu Olha, terceiro que ano de faculdade, eu criei o interessante, Instagram, comecei a divulgar conteúdos, assuntos relacionados à saúde, à que nutrição, interessante. comecei a estudar artigos internacionais sobre medicina integrativa, E virou um especialista, né? sobre essa abordagem mais holística, né? E aí foi me tratando que eu comecei a ter acesso a essa modalidade, essa especialidade. Em seguida, eu fui me especializando, então eu fui o meu primeiro paciente. Isso que me fez chegar aqui até hoje
E eu costumo dizer nas minhas entrevistas que foi um presente que Deus me deu, porque eu melhorei como médico e melhorei como pessoa. Porque eu Maravilhoso. entendo o outro lado. O lado humano, Eu né? entendo a pessoa que hoje vem me procurar, que seja para melhorar a estética, que seja para melhorar a saúde, ou que seja para corrigir uma doença. E essa parte de você entender o outro lado, de você entender que a doença ela causa um sofrimento para aquela pessoa, e você e gerar uma certa empatia com relação a isso, me fez ser um profissional diferenciado. Maravilhoso, parabéns. Obrigado. Parabéns. Isso te tornou um médico excepcional, como é, né? Eu simplesmente faço o que eu amo e eu faço para os meus pacientes o que eu gostaria que outros médicos fizessem por mim. Perfeito. Isso é Só isso. perfeito. Esse é o meu genial, mantra. Perfeito, parabéns. Tanto é que eu atendo um paciente por hora, são no máximo 8 pacientes por dia. Ah, é mesmo? Que espetáculo. Horário é horário, eu respondo e-mail, os meus pacientes têm acesso a mim, então as dúvidas sou eu mesmo que retiro dos pacientes. Maravilha. Não coloquei outros médicos para trabalhar na minha equipe, porque eu não quis expandir muito mais, eu sempre quis essa proximidade com o paciente, né? Parabéns. Maravilhoso, Obrigado. maravilhoso. Você tem um exemplo em casa, né? Eu tenho, né? Não preciso falar. Eu tenho um professor lá de 55 anos de profissão, né? Bom, vamos começar com as perguntas, Vamos lá. principalmente falando de assuntos ligados às mulheres. Vamos Pode lá. ser, podemos começar por aí? Você que manda. Vamos lá. Primeira pergunta. Quando pode usar as canetas emagrecedoras? Isso é uma pergunta, porque é um assunto que está em alta, né? Todo mundo está falando, todo mundo está usando até de uma forma um tanto irresponsável. Sim, não é mesmo, doutor? sim. Eu estou errada na Não, minha você colocação. está coberta de razão. E assim, hoje tem algumas opções, né? E as pessoas ainda têm muitas dúvidas com relação a isso, né? Inclusive eu tenho. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse assunto específico. A gente está aqui para isso, né? Primeiro ponto, qual é a indicação do uso dos medicamentos, das canetinhas emagrecedoras, que são conhecidas na medicina como análogos do GLP-1 e análogos da GIP? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que todo medicamento, ele é criado, ele foi estudado para uma determinada patologia. E alguns desses medicamentos, isso é comum na medicina, que ao longo do tempo, ao longo dos estudos, foram demonstrando efeitos colaterais. E em alguns momentos efeitos colaterais benéficos, em outros momentos efeitos colaterais que não são tão saudáveis. Um exemplo clássico disso é o tadalafila, que é aquele medicamento que é hoje da classe antihipertensivo, que lá atrás foi estudado, foi desenvolvido para tratar a hipertensão arterial e acabou ajudando na questão do apetite sexual, da ereção para os homens. E que hoje tem ajudado muitas pessoas, né? Verdade. Então, essas canetinhas, elas foram estudadas e foram criadas inicialmente para tratar diabetes. Sim. Então, tudo começou há 15 anos atrás com o Victoza, depois veio o Saxenda, depois veio o Ozempic, depois veio o Wegovy, e agora, por último, nós temos a revolução aí dos últimos 20, 30 anos na medicina para o controle da obesidade e para o controle do sobrepeso, que é o tal do Mounjaro, cuja molécula é tirzepatida. Então, a indicação, sem delongas, a indicação é clássica para controle do peso para pacientes obesos, ou seja, com IMC acima de 30, ou sobrepeso, paciente com IMC acima de 27, com comorbidades, com diabetes, pressão alta ou alguma outra patologia que venha limitar a qualidade de vida dele. A segunda indicação, 3 indicações: obesidade, sobrepeso e tratamento de diabetes. Por quê? Porque essas medicações, elas têm um potencial hipoglicemiante, elas ajudam o paciente a perder peso e o conjunto dos fatores diminui a quantidade de açúcar no sangue, ou seja, ajuda a controlar a diabetes. Recentemente, o Mounjaro também foi aprovado para tratamento de apneia do sono. É mesmo? Tem uns 15 dias que foi aprovada também para isso. Que interessante. Então, nossa. são medicamentos... Essa eu não sabia, tá vendo? São medicamentos fantásticos, desde que prescritos por um médico, desde que o paciente tenha um acompanhamento correto, faça exames laboratoriais e o mais importante de todos, que não tenha o jeitinho brasileiro.
que compre a medicação de Perfeito. forma procedente E e responsável. responsável, porque tem gente comprando no Paraguai, tem gente comprando no mercado negro, tem gente comprando manipulado, sabe lá de onde farmácias, veio, sem certificação, e quando eventualmente o paciente tem algum efeito colateral, se ele não tiver um acompanhamento médico, ele vai sofrer e às vezes consequências graves, né? Mas assim, uma pergunta que ainda não sanou a minha dúvida. Vamos lá. A a pessoa que ela não tá obesa, mas ela tá gordinha, mas ela não tá obesa, e ela não tem todas essas patologias, ela ainda assim pode tomar? Tá. Ou A- tem colaterais, como é que funciona isso? Bom, todos os medicamentos são passíveis de efeitos colaterais. Uhum. Por isso que todos os medicamentos acompanham de bula, ou deveriam acompanhar. Então, por mais bem intencionado que nós médicos estejamos com relação aos nossos pacientes, todo medicamento é passível de efeito colateral. Por isso que existe o acompanhamento médico. Porque se eventualmente o paciente tem algum efeito colateral, o médico está antenado sobre os possíveis poder efeitos cuidar. colaterais, os mais comuns, Uhum. né? E quando aparecem efeitos colaterais que não são tão comuns, o médico também tem acesso a essas informações, sabe interpretar a bula melhor do que o paciente, né? E tem acesso a estudos científicos e acesso a efeitos colaterais que não são tão comuns. Então, o que é difícil para um paciente detectar, para o médico é mais fácil. Com Né? certeza, Então, todo medicamento é passível de efeitos colaterais. Aqui nós temos 2 pontos. O primeiro ponto você me colocou em xeque, né? Coloquei. Por quê? O primeiro Eu ponto adoro fazer isso. o primeiro ponto é a indicação, que eu falei, que são 3: tratamento de obesidade, sobrepeso e diabetes, né? Então você está me trazendo uma paciente que está gordinha, que a amiga está tomando, que escutou em algum momento, em Ela quer algum um local, resultado mais ela quer um rápido. resultado mais Mais rápido, rápido. ela pode ter sim um efeito positivo, tá? Porém, eu, na minha prática clínica, não costumo prescrever Monjaro para pacientes com sobrepesos leves, por 2 motivos. Primeiro motivo é que a principal forma de ajudar o paciente a perder peso e de manter-se dentro do peso é mudando o estilo de vida desse Com paciente. certeza. E essa paciente que quer algo de forma imediata, que quer tomar uma canetinha milagrosa, quer tomar uma canetinha rápida, na grande maioria das vezes ela já não tem um estilo de vida tão saudável. Perfeito. Né? Então ela quer tomar um remedinho para emagrecer rápido para o Natal, para o Ano Novo, para o casamento, para a festa, E o projeto verão, né? projeto verão. Ela vai emagrecer, mas ela vai voltar a engordar. Ela vai. Né? Então eu, Dr. Victor Dias, não costumo passar para pacientes com esse perfil. Tá. Agora, já aconteceu, porque eu falei para você que a gente trata o paciente de forma humanizada. Eu já tive pacientes com sobrepeso leve, sem comorbidades, que tentou por muito tempo outras alternativas e não conseguiu. Então, para algumas pacientes de forma isolada, sim, eu prescrevo, mas sempre ponderando os possíveis riscos e benefícios e sempre trazendo isso para a paciente. E sempre Tá? com acompanhamento. Mas não tem indicação para pacientes com sobrepeso leve. Mas na prática clínica, muitos colegas prescrevem. E às vezes, muitas pessoas compram no mercado negro. Nossa, que absurdo, né? Que é um absurdo. Pessoas esclarecidas. É mesmo, doutor? Porque muitas pessoas querem tirar um proveito, né, de tudo na vida. Então, tem amiga que vende ali, tem um amigo que soube da que farmácia que está fazendo num preço metade do preço. tem amiga que mora na Europa e que traz na Entendi. bagagem, Entendi. aquele jeitinho que a gente sabe, né? Que Cria absurdo. conexões falta de cerebrais, consciência, desculpas né? cerebrais para poder justificar E um que ato falta que de consciência, falta né? de desse paciente, consciência. né? E às vezes acaba sendo um mau exemplo para as pessoas, né? Porque hoje nós somos formadores de opinião. Você é uma formadora de opinião, né? As pessoas, a gente costuma ter o hábito de replicar comportamentos. Então, se uma amiga faz desse jeito, a outra faz também, o outro faz também, então eu também vou fazer. Só que, às vezes, o tiro sai pela culatra. Doutor, aproveitando esse tema de qualidade de vida, Quanto tempo nós temos? Porque, olha... Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Não, porque assim, né, é um assunto que... Então, doutor, permanentemente me faz essa pergunta, né? Como que você faz? Como você mantém? Primeira coisa que eu respondo, eu mudei 100% a minha vida, o meu estilo de vida. Perfeito. Para poder conseguir manter, para conseguir ter
um corpo saudável, uma vida saudável, né? Eu tenho uma disciplina diária constante, muito. Todo mundo fala assim, é muito rigorosa. Outro dia falaram assim, foi engraçado, doutor, porque é falta de informação, né? Uma amiga virou e falou assim: não, mas você não come, né? Eu falei, pelo Nossa, contrário, é. eu como muito. Eu como o dia inteiro, né? Só Aham, que eu como de forma saudável, eu com como certeza. limpo, eu como correto, eu como na hora certa. Então, assim, a qualidade de vida é um assunto que também está em alta, mas falta muita informação. Porque a pessoa que me fez essa pergunta é uma pessoa esclarecida. Então, Aham. como você aborda os seus pacientes com relação a esse tema? Dizer para ele e colocar na vida dele que ele precisa mudar o estilo de vida para ele conseguir chegar no objetivo que ele quer. Perfeito. Esse é exatamente o meu trabalho nos consultórios, né? Perfeito. É trazer para o meu paciente que a única forma dele ou dela perder peso, manter-se dentro do peso, ter qualidade de vida, melhorar a libido, melhorar a disposição, melhorar a autoestima, é definitivamente mudando o estilo de vida. Não tem outra saída. Exato. Porque quando a gente fala de peso, a gente tem que sempre levar em consideração o superávit e o déficit calórico. Com certeza. É igual dinheiro. Se você ganha X e você gasta X mais Y, só ficar Y negativo. No frigir dos ovos, se o indivíduo come mais do que ele gasta, ele vai engordar. Com certeza. Então, por mais que ele queira um resultado rápido, que recorra a medicamentos, e, enfim, que faça uma dieta extremamente restritiva para um projeto curto, ele vai ter um déficit, ele vai perder peso, mas não vai sustentar isso não a vai longo manter, prazo. não vai E, ou, quando perde peso, não perde de forma saudável. E aí fica com o rosto envelhecido, fica mal-humorado, Não, a né? parte muscular murcha inteira, né? Perde muita massa Uma muscular. magra, exato. Então, o mais difícil, Gabi, é a gente entender o perfil do paciente E conseguir ajudá-lo, e né? conseguir ajudá-lo, mas o paciente ele tem que estar apto a isso. Ele tem que estar no momento para isso. Já atendi vários pacientes que chegaram até o consultório com essa querendo mudar o estilo de vida, mas num momento extremamente dismórfico, um momento de vida extremamente pacientes, por exemplo, pós-parto, né, em que tem aquela quantidade, confusão hormonal, né, na nossa de vida, hormônio, né? aquela mudança do comportamento, de dia a Total dia, de rotina. rotina, Então, o paciente ele tem que estar no momento para isso, tá? E tem que entender que a única forma de realmente manter-se saudável é mudando os hábitos, é dormindo bem, comendo bem, Treinando. diminuindo o estresse e, obviamente, e treinando isso para que chegue até o momento em que isso faça parte do estilo de vida. Atividade Porque física. para você, por exemplo, eu acredito que você já incorporou isso há muitos anos na sua vida. Já, doutor. Então, para você, por exemplo, resistir uma tortinha, um pedacinho de um bolo, um refrigerante, é algo talvez muito mais fácil do que para a pessoa que está começando agora. Com certeza. Porque você com certeza. trilhou um caminho. Mas eu passei por essa fase, né? Mas você passou por essa fase. E eu venci a fase. E você sabe que é uma coisa interessante, que eu costumo sempre trazer ao consultório, que os resultados, eles não são meus. Os resultados são dos pacientes. Com certeza. Eu posso passar o que for. Se Você dá o caminho. Se o paciente não né? fizer o dever de casa, ele não vai ter Não vai. resultado. Né? Então, é uma conquista que o paciente tem que ficar feliz mesmo, porque dinheiro nenhum compra e ninguém pode fazer por ele. Exatamente. Eu falo que assim, a disciplina é todos os dias, um dia depois do outro. É isso aí. E a constância, né? Constância. A constância, entender das limitações, da capacidade de cada um. Mas, assim, resumindo, respondendo a sua pergunta, a única forma de manter-se bem é mudando definitivamente o estilo de vida. Para que tenha qualidade de vida. Exatamente. Né? Doutor, então vamos aproveitar essa continuidade, mais uma pergunta. Após os 30 anos, o metabolismo realmente ele desacelera, ele cai? Como é que funciona essa parte hormonal? Tá. Eu vou tentar responder isso de forma simples, mas é bem complexa. Os estudos nos mostram que o nosso metabolismo, em tese, ele não muda muito dos 20 aos 50, 60 anos. Não muda? Tá. Na verdade, assim, o que Eu achei que fosse mais o pós-40, não é verdade? Isso é mito também? Vou chegar lá. Ah, tá bom. O que muda são algumas nuances,
são alguns fatores que eventualmente vão dificultar o processo de perda de peso, de ganho de massa muscular. Por quê? Por exemplo, homens, depois dos 30 anos de idade, perdem de 1 a 2% nível de testosterona por ano. Tá? É Conforme vai bastante coisa, né? envelhecendo, Ele vai perdendo. diminuindo mais. Tá. Vocês mulheres, a partir dos 40 anos, 42 anos, entram no climatério, que é um assunto também legal para a gente falar. Com certeza. Pode ser o próximo, tá? Pode ser o próximo? Pode. Então, também tem um declínio hormonal. Tá bom. E o simples fato de termos prejuízos hormonais, quedas hormonais, principalmente da testosterona, isso vai impactar na quantidade de massa muscular que a gente tem. Com certeza. E quanto mais músculo a gente tem, mais energia o corpo gasta, maior é a nossa taxa metabólica basal. Por isso que a ideia é que todos nós façamos uma poupança para a velhice, que é o músculo. Quanto mais músculo, em tese, mais longevo a gente vai ser. Então, isso não é mito, né? Não é mito, é verdade pura. Pura E simples. comprovada e tudo mais. Então, o simples fato de você perder músculo ao longo do tempo, isso vai diminuir o metabolismo. Não é que o metabolismo desacelera. Ele vai se moldando de acordo com as necessidades, de acordo com o momento de vida de cada um. Muito Hormônio é interessante. uma coisa interessante, a quantidade de massa muscular é uma coisa interessante e também o lifestyle dessa pessoa. Porque quando a gente é jovem, quando a gente está com 15, 16, 17, 20 anos, normalmente a gente não tem nem carro. A gente anda para lá e para cá, anda de bicicleta, são vários esportes, a gente tem mais tempo a pé, a gente tem mais tempo para se cuidar, a gente tem normalmente menos condição financeira para comer coisas muito elaboradas, pratos muito elaborados. Então é mais fácil do metabolismo trabalhar nesse sentido. Conforme a gente vai ficando mais velho, vai trabalhando mais, vai criando um certo poder aquisitivo, criando um certo papel na sociedade, conforme a mulher vai tendo papel de esposa, de mãe, né, de empresária, conforme o homem também vai tendo as atribuições, a gente costuma diminuir a atividade física. Com certeza. Né, em determinado momento da nossa vida. Eu não, doutor. Então, em determinado momento da nossa vida, você falou que você foi se moldando com o tempo. Você passou pela gestação, né? Você é empresária, então foi um processo que você foi aprimorando ao longo do tempo. Exato. Então, em determinados momentos da nossa vida, no auge da nossa produtividade, a gente costuma, algumas pessoas são fora da curva, eu, você, mas algumas pessoas costumam deixar a alimentação, o treino, a atenuação do estresse um pouco de lado. E aí, obviamente, o metabolismo tende a diminuir. Quanto menor a musculatura e maior a quantidade de gordura, quanto menor a quantidade de testosterona, maior a quantidade de cortisol, o metabolismo tende a responder e normalmente ficar mais lento. Exato. E é engraçado que as pessoas, elas adiam, né? elas precisam ficar doentes ou chegar a um ponto de uma mulher, por exemplo, chegar a ter zero libido ou zero vontade de levantar e ir para a academia, ou até ela acorda e não tem vontade de levantar para ir trabalhar, né? Para ela buscar ajuda. É engraçado isso, né, doutor? Isso tem mudado um pouco. Nesses últimos 10, 15 anos, eu acho que tem uma contribuição também do nosso trabalho nas mídias sociais, esse trabalho que a gente está fazendo aqui de influência, de levar informação, de levar informação. As pessoas, elas têm se cuidado mais, a mulher tem se cuidado mais. A gente está vivendo uma era da estética, em que, por um lado, isso é maravilhoso, por outro lado, tem pessoas desenvolvendo transtornos dismórficos, transtornos de personalidade, comportamentos alimentares dismórficos. Mas as pessoas, elas têm tido um pouquinho mais de consciência hoje, mas ainda estão longe de se preocupar como deveria. Não, eu falo isso porque eu tenho muitas amigas, né, que já têm mais de 40 anos, que estão exatamente nessa situação, reclamando muito, por exemplo, da falta de libido. Bom, vamos falar então do climatério, Vamos, né? por isso. Tem tudo a ver, você já puxou um gancho aí. Vocês mulheres são verdadeiros reloginhos, né? Programadas para a fertilidade nesse sentido, né? Então, dos 42 anos aos 63 anos, vocês vivem uma fase da vida de vocês chamada de climatério. Esse é um assunto, às vezes, que muitos
Até alguns colegas se confundem na definição. Tá. Então, o climatério começa dos 42 e vai até os 63. A menopausa é apenas um marco do climatério, normalmente dos 50 aos 52 anos. Tá. Mas antes da menopausa, tem a perimenopausa ou pré-menopausa. E depois da menopausa, nós temos a pós-menopausa. Uhum. Normalmente, muitas mulheres procuram acompanhamento médico na menopausa, ou muito próximo da menopausa, lá com seus 50, 48, 49 anos de idade. Mas ela Quando já vem todos esses sofrendo, sintomas já estão ali já estão muito mais evidentes, né? aguçados. Bem aguçados, é. Mas esses Exato. sinais e sintomas, eles já começam a aparecer na vida da mulher a partir dos 40, 41, 42 anos. Com certeza. E com quais certeza. são? Diminuição da libido, Perfeito. oscilação do humor com tendências mais depressivas, Calor. calorão, principalmente de noite, Uhum. insônia, dificuldade para ganhar massa muscular, facilidade para ganhar gordura corporal, diminuição da mineralização óssea, cabelo seco, quebradiço, unhas secas, pele ressecada, que são sinais e sintomas naturais do processo de envelhecimento. Uhum. Mas hoje a medicina avançou a ponto de diminuir esse Todos os processo de sintomas. envelhecimento, Uhum. trazendo ferramentas de identificação, de diagnóstico e ferramentas de prevenção para esse processo de envelhecimento exacerbado, Perfeito. né? Então, a questão hormonal é algo que tem que ser levado em consideração para todas. Inclusive, eu tenho pacientes com 16, 17, 18 anos de idade com perfil de menopausadas, por Olha conta só. de uso de anticoncepcionais Perfeito. de Perfeito. muitos anos, desde o momento em que elas ficam mocinha, porque melhora a pele. Algumas realmente têm necessidade, têm indicação médica, outras fazem uso do anticoncepcional apenas para fins estéticos, mas se esquece que ele pode trazer efeitos colaterais, principalmente do Sérios. ponto de vista hormonal, né? Perfeito. Perfeito. Isso é muito grave. Muito grave. Muito grave porque você, né, você prejudica já o desenvolvimento de uma adolescente, né, que está Uhum. começando a desenvolver, É. já começa a ser E impacta, obviamente, naturalmente, no estilo de vida. total. Né? Porque diminui o Você libido, não quer namorar, né? Tende a ficar mais é mal-humorada, mais cansada, tem cansada. aquela questão das espinhas, que ela, né, que é uma questão da estética para uma adolescente, que ela é terrível para elas, não é? Tem tudo, todas essas questões, né? Construção da musculatura, tudo isso. Total. Então, a gente sempre tem que olhar para o paciente de forma individualizada. Perfeito. Doutor, Tá. muitas amigas também reclamam assim: Gabi, o que você faz? Porque eu vou todos os dias para academia e eu não ganho massa. Não acontece nada, não resolve nada. Isso é comum também, não é? É muito comum as pessoas se compararem, né? Uhum. As pessoas, elas enxergam o paciente de uma ótica, mas não enxergam os bastidores, Exato. né? Um paciente para chegar na sua idade, 35 anos, com a composição Gostei mais dele, vocês estão vendo, né? com a composição corporal que você tem, com a vitalidade que você tem, né, super ativa no mercado de trabalho, e, pô, mãe, enfim, existe um preço a ser pago. E às vezes esse preço nem sempre é mostrado, porque muitas pessoas são pacatas, não Sim. demonstram, não mostram tudo por Exato. questão de individualidade. E às vezes muitas pessoas acabam também não enxergando, por mais que você mostre, acabam não enxergando. Então, para se chegar num resultado, por exemplo, como o seu, você sabe, são anos de dedicação de dieta, de diminuição do estresse, melhora da qualidade do sono, cuidado, autocuidado médico. Então, você vai no médico, você faz os acompanhamentos corretos, você faz a Eu sua falo que é um modulação, tripé, né, você doutor? faz a sua modulação hormonal do seu climatério, Com certeza. entendeu? Então, tudo isso contribui para que essa pessoa tenha resultados. Existem pessoas que tentam atalhos, que às vezes só vai para academia, mas fica no celular, não treina direito, Não vai ao médico ver a questão hormonal, que é o principal. não vai ao médico, É o às vezes tem declínios E a dieta, né, hormonais. doutor?
faz a dieta de segunda a sexta, ou de segunda a quinta, sexta, sábado, Quando domingo faz, né? foge, quando faz. né? E às E não fica vezes, se auto-sabotando, né? e eu ia falar isso agora, Né? às vezes se auto-sabota. Eu tenho pacientes que fazem uma dieta direitinho, de segunda a sexta, porque a gente tem métricas para isso, para Sim, identificar. sabe, né? Mas chega final de semana, se permite com a cervejinha, com o bolinho, com a pizza, e acaba comendo uma quantidade que complica, A né, semana inteira. a semana inteira dela. O que ele fez, o que ele restringiu a semana inteira, ele, né, ele Enfiou o joga pé no na lixo no jaca, final de semana em 2 dias. em 2 dias ele praticamente mantém o peso. Sim, E aí não tem resultado. e não tem resultado. Eu falo que é um tripé: alimentação, falo, a parte médica é fundamental, porque por mais que você treine, que você diete, faça a dieta de forma correta, se você não cuidar da parte hormonal, Com certeza. Não só não vai. hormonal, né? A parte do modo geral, Não, né? No tem modo questão do geral. metabolismo, Questão de tudo metabolismo, mais. exato, exato. E, obviamente, o descanso, né, Gabi? Sono é fundamental, né? A gente cresce, a Fundamental. gente ganha músculo durante o Músculo, sono. A gente sono, repara exato. fibras Conta musculares durante isso, o que as sono. pessoas não sabem. Durante... Conta, doutor, que isso é muito legal. Essa informação é muito legal para você contar. E é muito Porque as pessoas comum. não sabem isso. É Conta. muito comum. Às vezes eu tenho pacientes que treinam, entram em overtraining, não tem tempo para descansar, e aí, obviamente, tem um prejuízo no turnover da musculatura, porque tem até aquele bordão, né? No pain, no gain. Alguém. Então você tem que Exato. treinar, E é ficar, muito real, né? gastar toda a sua energia, sentir dor mesmo, e aí depois você vai lá e faz aquele sono anabólico. Você suplementa de forma correta na janela anabólica, que é importante também. Perfeito. E aí depois o paciente tem que descansar para reparar as fibras. A produção de vários hormônios acontece de uma maior intensidade durante o sono, dentre eles o GH. O GH é o hormônio do crescimento, growth hormone, hormônio do crescimento. Então, o pico de GH é na madrugada. Então, se essa pessoa dorme mal, ela vai ter um prejuízo no anabolismo. Durante o período noturno, o ideal é desacelerar, é sair de celular, de televisão, de tablets, né? Por quê? Porque a gente começa a produzir melatonina. E a melatonina não é só um hormônio do sono, ele é um antioxidante poderosíssimo. Né? Fala da melatonina. Então, a melatonina é um hormônio produzido pelo nosso próprio corpo, pela nossa glândula pineal. Ele é conhecido, né, por todo mundo por ajudar nessa questão do sono, porque melhorar dá um a qualidade do sono. É. Porém, ele é um dos mais poderosos antioxidantes que a gente tem. Perfeito. Ele é um precursor da glutationa, que é o maior antioxidante que a gente tem no nosso corpo. Durante os treinos, a gente libera muitas espécies reativas do oxigênio. Não sei se você já ouviu falar que pessoas que treinam muito, que correm muito, envelhecem em tese a pele mais rápido. Por quê? Porque libera muitos ácidos graxos de cadeia curta, libera muitas espécies reativas do oxigênio. Então, por exemplo, a melatonina é um poderoso antioxidante, ajuda a neutralizar esses radicais livres. Ah, que legal, que interessante. Então, ela tem aplicabilidade não só para o sono. Por isso que eu falo. Ele é fantástico, tá vendo? Mais uma informação que eu tenho certeza que pouquíssimas Com pessoas certeza. sabem. E a ideia, pessoal, é vocês se aprimorarem, né? Ler mais, estudar, procurar né, mais doutor? conteúdo, pessoas de referência, para que você possa, obviamente, aplicar de forma correta em casa, né? Perfeito, perfeito. Doutor Vitor, mais um assunto polêmico, né? Muito Você polêmico. gosta de polêmica, Adoro, né? adoro assuntos polêmicos. Porque aí a gente tem, assim, respostas como a sua que são indiscutíveis, esclarecedoras. Né? Chip da beleza. Ai, meu Deus. Eu sabia que você fez essa pergunta. Chip da beleza. Você tem metade de médico super a favor e a outra metade super contra. Onde a gente vai? Que caminho tomar? Bom, primeiro ponto. O chip da beleza foi um nome... Não, e esse nome foi um uma apelido, coisa, né? Foi um apelido que deram para um tratamento médico. Olha só. Tá? Se você escutar um médico falando que ele faz chip da beleza na clínica, que ele vende chip da beleza, nem volte mais lá. Olha só. Porque vocês ouviram bem o que ele falou, né? Porque você não pode prometer uma beleza, você não pode prometer uma perda de peso,
Você não pode prometer um ganho de massa muscular, você não pode quantificar isso. Você pode trazer a sua experiência clínica como médico e a aplicabilidade disso para tal finalidade, Uhum. né? Então, por que que veio esse nome chip da beleza? O chip da beleza foi um nome pejorativo que muitas influenciadoras digital começaram a trazer há mais ou menos uns 15 anos. Tudo isso? Tem mais um... Na verdade, os implantes hormonais já existem há Há mais de muitos 30, anos. 40 anos. Olha só. Sim. O Dr. Elzomar Coutinho, que foi meu professor, foi o pioneiro em pellets hormonais, né, em tratamento de endometriose, de miomatose, lá de Salvador. Uma sumidade reconhecida mundialmente, já fazia isso há 30 anos atrás. Tá? O que acontece é que muitos medicamentos trazem efeitos colaterais que, para algumas pessoas, são benéficos. Com Então, certeza. por exemplo, a gestrinona, que é um Uhum. progestágeno, que é um tipo Uhum. sintético de progesterona, que pode ser feito na forma de pellets, na forma de implante hormonal, ele pode ser feito via intravaginal, filtro, mas também tem a opção de colocar embaixo da pele, Tá. que são os pellets, que pejorativamente ganharam o nome de chip. Então não é um chip, são pellets, são comprimidinhos ou plástico, silícico, que se coloca embaixo da pele e vai Perfeito. liberando hormônios ao longo do tempo. A gestrinona, ela foi descoberta e foi desenvolvida para tratar doenças como endometriose, miomatose, né, doenças estrogênio dependentes, porque ela é um antagonista do estrogênio. Porém, com o tempo, descobriu-se o potencial androgênico da medicação. Ou seja, muitas pacientes começaram a ganhar massa muscular, Que é uma maravilha. Né? começaram a perder gordura corporal, Que é uma maravilha também. começaram a diminuir drasticamente celulite, Que é perfeito também. começaram a ter mais vício na pele, Aham, uhum, que é sinônimo de beleza com certeza. para quase todo mundo, do ponto de vista estético. Uhum. Mas eu tenho matérias escritas e publicadas no meu Instagram, cujo título é Cuidado que o chip da beleza pode se tornar o chip da Fiona, daquela namorada do Shrek. Por quê? Porque, dependendo da dose do hormônio, ele vai trazer mais efeitos colaterais. Dependendo da sensibilidade da mulher, ela vai ter mais efeitos colaterais do que uma outra mulher que usou a mesma dose. Uhum. Então, não necessariamente ele vai ser algo da beleza para a mulher. Perfeito. Né? Então, eu sou a favor de terapias hormonais na forma de pellets para mulheres que tenham indicação. Tá? Entendi. Então, esse é o meu posicionamento. Voltando, precisa passar. Sempre com acompanhamento Tem que médico. ter Tem que ter indicação. orientação médica. Cada uma cada A- pessoa cada um é cada um. Cada um é cada um. Até porque existem contraindicações para isso. E o implante hormonal, uma vez que você coloca isso embaixo da pele da paciente, temos implantes de 6 meses e temos implantes de 1 ano. Some, né? O de 6 meses ele é absorvível, então ele vai absorvendo e você não precisa retirar. O de 1 ano, ele é um silícico, é um plástico, que tem que ser removido se a gente conseguir achar, que nem sempre acha. Entendi. Mas é um material inerte, como se fosse o silicone, que não traz nenhum prejuízo. Mas você imagina, você vai ao médico procurando qualidade de vida, procurando beleza, o chip da beleza, aí coloca-se um hormônio em você que você nunca usou, às vezes não está no momento certo para isso, você não está treinando direito, você não está comendo direito, você está super Perfeito. estressada, você é tabagista, você é etilista, o risco de te trazer complicações é muito grande. Imenso. Né? Ou de você ter alguma reação adversa, ou uma sensibilidade ao componente, ao hormônio. Para retirar isso é trabalhoso, porque uma vez que ele está dentro da sua pele, tem que fazer uma mini cirurgia para retirar isso. Então, dificilmente eu saio colocando implantes hormonais em mulheres que não tiveram um contato prévio com o hormônio. Então, eu Entendi. costumo usar o gel. Primeiro. Em alguns momentos eu indico a injeção de determinados hormônios, via oral. E aí, no segundo e no terceiro momento, eu coloco os implantes hormonais. Entendi. Isso me traz uma taxa de assertividade muito grande. Muito grande. O risco das minhas pacientes desenvolverem efeitos colaterais com os implantes hormonais é bem menor porque eu cadencio esse risco. Não é que ele
não exista, mas eu cadencio bastante esse risco e inclusive a expectativa da paciente. Com certeza. Porque se coloca uma quantidade muito grande de hormônio ali, ela vai ser mais anabólica, ela vai ganhar mais músculo, ela vai ficar masculinizada, dependendo da situação. Então, existe um limite de hormônios que eu coloco, mesmo quando a paciente quer extrapolar disso, Entendi, né? Eu entendi. falo, olha, até aqui a gente consegue caminhar, daqui para frente deixou de ser algo fisiológico. Então, eu não consigo te ajudar. Doutor, eu confesso que eu fiquei com restrição, assim, de colocar. Eu fiquei com um pouco de receio de colocar o chip, o implante. É, E eu não coloquei. Eu não coloquei. isso é uma coisa que você precisa, obviamente, entender se a ferramenta que você está usando hoje está sendo efetiva para você, Uhum. se você está tendo uma boa adesão, se você está sendo acompanhado, que eu sei que você está, e seus exames estão dentro da normalidade, se você está se sentindo bem e se você se adaptou, não troque. É isso aí. Mantenha o seu É método. isso. É nisso que eu Simples. creio. É isso aí. É isso aí. Agora, tá difícil de passar o gel, eu não posso encostar no meu marido, eu não posso encostar em criança porque contamina. Tem que esperar 15, 20 minutos para poder usar uma roupa porque isso me incomoda, eu não tenho tempo. Eu esqueço de tomar a minha pílula de progesterona porque às vezes a minha vida é muito corrida. Existem adesões melhores que, por exemplo, o implante hormonal. Implante hormonal. Perfeito. Então vai depender muito do perfil da paciente. Bom, então a opinião do Dr. Vitor é a seguinte: ele é a favor desde que a paciente Tenha indicação para isso, que entenda os riscos e benefícios e, obviamente, que tenha um estilo de vida compatível com os hormônios que vão ser implantados nela. Uma outra novidade super legal é que o Dr. Vitor é também um colunista da nossa revista, Essa né, edição tô Luxia lá, hein? Magazine, que está saindo do forno, né, doutor? Tô ansioso para essa E revista. ele traz uma matéria muito interessante na nossa revista que vai ficar para um próximo papo nosso, né? Não vou nem falar, hein? Se eu te convidar para voltar, você volta? Já tô aqui, Então, já fechou. sou de casa. Então é isso, gente.